O nosso país é um país de muitas contradições. E uma das contradições que o nosso país vive é a contradição de ter um número tão grande de evangélicos e ser ainda um país tão corrupto. Essa é uma forte contradição. Imagine as pessoas lá fora, olhando para o Brasil e tentando entender como é que 25% de uma nação não é suficiente. Se nós aumentarmos para cristãos, e aí envolve também o catolicismo romano, tendo em vista que há uma visão clara sobre moralidade, então o número aumenta muito mais. E aí o problema da contradição se torna maior ainda. O que está acontecendo com o cristianismo que ele não consegue dar à sociedade uma vida melhor? Não consegue transformar a sociedade para que ela tenha realmente um caminho melhor. Isso deve chamar a nossa atenção. Eu lembro, e recentemente, aconteceu uma coisa interessante relacionada ao carro, a Zafira, que hoje a igreja usa abundantemente. Eu vi que o carro estava com alguns problemas e pensei na possibilidade de trocar por um outro. Mas aquilo feriu o coração. É como se Deus estivesse falando de fato comigo. Não faça isso. E veio a consciência de que pegar uma coisa que está com problemas, que está ruim, e dar para o outro, vender no caso, né? Vender para o outro, seria uma coisa desonesta da parte. Imagina, você prejudica uma pessoa. Eu não sabia qual era o problema. Mas eu vi que seria interessante, talvez, pegar um outro carro no lugar. Depois descobrimos o problema. E até não era tão pequeno assim. Mas esse ponto era fundamental. Quantos de vocês venderiam o carro por saber que o carro está com um problema e passariam adiante, até sem avisar nada? Isso é uma coisa muito comum. É muito comum tratarmos coisas que seriam injustas, desonestas, que seriam más, que prejudicariam os outros, que não mostram amor ao próximo, mas um amor a si mesmo. E nós tratarmos em nosso país com a coisa mais comum do mundo. É normal, o carro está cheio de porcaria, cheio de erro, o motor está explodindo. Ah, vai lá, vende, troca, pega outro. O outro que se vire. E você não vai vender por um preço barato, você vai vender pelo melhor preço possível. Mas isso não é desonesto? Então observe que precisamos mudar muito para chegarmos naquilo que Deus quer. Porque o plano de salvação não é Deus colocando você dentro de uma denominação. A redenção da criação não é uma mudança apenas de lugar. Eu agora estou indo para a Igreja Presbiteriana do Brasil. É muito mais que isso. O plano de salvação, a redenção cósmica, é Deus restaurando tudo que o pecado contaminou. É uma restauração de tudo. Para que tudo venha a ser puro outra vez. Além das melhorias que Deus mesmo fará quando Jesus voltar, o novo céu, a nova terra. É uma restauração de tudo. E isso não estará acontecendo no futuro apenas, isso está acontecendo. Nós podemos ver o progresso da redenção na história do cristianismo. Quando o cristianismo ele surge como uma sequência, uma continuidade natural do judaísmo, ele surge como cumprimento das promessas e, dentre elas, a nova vida é fundamental. As pessoas mudaram. O exemplo, Saulo. Saulo concordou com a morte de Estevão, estava indo para Damasco para prender outros cristãos, e não importava se era criança, jovem, adulto, homem ou mulher. Ele concordaria com a morte deles. Um homem judeu, ele diz que era fariseu, ou seja, da seita mais rigorosa do judaísmo, hebreu de hebreus, ele diz extremamente zeloso da lei. Então ele conhecia a Bíblia. Extremamente zeloso.
E não conseguia ver que não matarás se aplicava também àquele caso. E ele estava indo com muito ódio no seu coração para com os cristãos, aqueles que seguiam o homem-deus que todos testemunharam que era um homem de boas obras e que ensinava a palavra de Deus. E você vê a diferença e o cumprimento da nova vida naquele homem, Paulo, que ao se converter pelo poder de Deus, tem a sua vida transformada de tal maneira que ele é enchido do amor, a ponto dele dizer que estava pronto para dar sua vida pela igreja. Aqueles que ele antes queria matar, agora estavam sendo alvos do seu amor tamanho que ele não mediu esforços para pregar o evangelho para eles. Ele conta a sua trajetória, quantas vezes foi açoitado, quantas vezes foi preso, roubado, naufragou e assim por diante. A mudança. Essa é a redenção. E o cristianismo vai testemunhar isso na sua história. Quando surge então esse momento gracioso que é o despertar do cristianismo, começa a haver uma mudança social. Essa mudança social vai sendo vista aos poucos, porque o cristianismo está cercado de um império, o Império Romano, está cercado de bárbaros, que são as nações vizinhas, está cercado de todo tipo de religião, de misticismo, de religiões secretas, está cercado de todo tipo de paganismo idólatra, as várias divindades que até a Escritura vai mostrar. Ela está cercada de tudo. A poligamia era comum, o homossexualismo também, e tudo isso estava presente. E ali no meio está o cristão, que ainda era um número pequeno. E para piorar, nesse contexto cheio de problemas morais, nós temos ainda um ambiente pesado, porque as perseguições começam cedo. Os judeus primeiro, depois os romanos. E hostilizaram os cristãos. Só que os cristãos eram realmente cristãos. Havia uma nova vida. E o testemunho registrado em muitas obras no decurso aí da história vão testificando como eles tratavam até aqueles que eram seus algozes, até aqueles que vinham matá-los, de como eles às vezes intercediam. Nós temos o testemunho da própria Escritura, porque em Atos nós temos a pregação de Estevão, e no final, quando está sendo apedrejado por aqueles que estavam com ódio em seu coração, porque ele pregou a palavra contra eles, porque eles não queriam ouvir o evangelho da graça de Cristo, diz que ele orou pedindo misericórdia ao Pai para com esses que estavam apedrejando ele. Havia algo diferente nesses homens e mulheres. Eles adotavam crianças abandonadas, jogadas para morrerem. Eles tratavam, como havia Paulo ensinado, tratavam bem os que tratavam mal. E foram mudando o mundo. Tanto que a história testifica que o cristianismo, à medida que foi ascendendo, foi eliminando os pecados do mundo. Não 100%, porque todo homem é pecador ainda. Mas foi eliminando da sociedade a poligamia, o homossexualismo, foi eliminando da sociedade a tirania dos próprios imperadores, foi eliminando da sociedade uma série de pecados comuns entre os bárbaros, entre os romanos. O cristianismo mudou o mundo durante muitos anos. Mas dá para ver que um regresso tem acontecido. O cristianismo já não faz mais diferença nenhuma. Pastores estão sendo presos. O cristianismo não faz diferença mais nenhuma. Observe que a nossa nação pode ser e é considerada pelo mundo como cristã. Ainda que você dirá, mas o número de cristãos de fato é pequeno. Mas é uma nação que propaga cristianismo, que defende cristianismo, que tem uma moral cristã. Só que ela não é mais puramente cristã. Houve um regresso. O progresso
da cristandade encontrou um ponto em que dali para frente começamos a regredir. E Deus não quer isso, porque a redenção é a transformação de tudo, é a restauração de tudo. E Ele exige que voltemos para o progresso do cristianismo. Nós vamos fazer a exposição do capítulo 58 de Isaías. Nós lemos 57 e 58, estão relacionados, mas vamos focar no 58. E é exatamente sobre isso que Deus quer falar conosco. Eu vou fazer a leitura outra vez, para que frisemos bem aquilo que o profeta Isaías fala à igreja. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Pergunta-me pelos direitos da justiça, tem prazer de se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim, como hoje, não se fará ouvir a voz no alto. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflija a sua alma, incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos, despedaces todo jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e Ele te dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Agradecemos pela tua palavra lida, porque ela é o teu poder para a salvação. Que ela possa operar no coração pelo teu Santo Espírito, que é poderoso
para abrir o coração, dar entendimento e transformar vidas eficazmente, porque o Senhor é Deus e ninguém pode resistir à tua vontade. Portanto, opera, fala conosco, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Por mais que jejum seja o termo central aqui, o texto não está falando de jejum. O assunto dele não é o jejum. O foco dele é a vida de Judá. O foco do texto é a vida social de um povo que se chamava pelo seu nome. De um povo que era uma nação e uma igreja ao mesmo tempo. Como se nós tivéssemos um país de presbiterianos. Um povo que tinha o nome do Senhor no seu meio para testemunho a todas as nações. O foco é a vida deste povo. E nós encontramos Isaías reivindicando a vida deste povo. Observe a importância de se tratar assuntos em uma larga escala. Botar a boca no trombone. O versículo começa assim: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão. Há horas para se falar ao coração de um homem. Há horas para se falar ao coração de uma mulher. Há horas para tratar pessoalmente, e deve-se, porque trocar esses momentos por outros seria negligenciar o pastoreio tão comum em nossos dias isso. Pastorear é falar ao coração das pessoas, pessoalmente, particularmente, é tratar a sua vida à luz da palavra de Deus e não à luz de outros documentos quaisquer. É ensinar a Escritura na dependência do Espírito Santo, falando a necessidade particular. Isso é pastorear. Mas há momentos para se pregar a plenos pulmões. Há momentos para se gritar para o mundo a verdade. Há momentos em que Deus quer que nós abramos a boca e digamos a verdade ao mundo. Sim, há momentos para isso. E veja que Isaías 58, que está tratando dos pecados da sociedade de Judá, começa dizendo: clama, grita, berra Isaías, para que todos escutem a indignação do Senhor para com a vida social de um povo que se chama pelo nome de Deus. Nós não encontramos isso apenas em Isaías. Miqueias também é um profeta do mesmo período, falando para o mesmo povo, o povo de Judá. E ele também anuncia a palavra de Deus diante de um povo corrupto, mau, injusto. Miqueias capítulo 2, versículo 1 e 2 diz: ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal, à luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Quem são? Os governantes, os juízes. São aqueles que detinham o poder da sociedade, da cidade, e praticavam toda a injustiça, porque o poder estava em suas mãos. Se cobiçam campos, o arrebatam. Se casas, as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. A injustiça social. Capítulo 3, versículo 1, depois o 9 ao 11, ele diz: disse eu, ouvi agora vós, cabeças de Jacó, líderes. É interessante que o foco de Miqueias são os líderes de Judá, mais até do que o povo em geral, porque eram eles que praticavam mais ainda a injustiça, porque tinham em suas mãos poder para fazer. Agora vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, não é a vós outros que pertence saber o juízo? Eu não coloquei vocês para serem justos e julgarem justamente o meu povo, para praticarem o que é bom diante do meu povo. Versículo 9. Ouvi agora isto, vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito, e edificais a Sião com sangue e a Jerusalém com perversidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, os seus profetas adivinham por dinheiro,
e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Miqueias está pregando para a mesma geração de Isaías. Capítulo 6, versículo de 9 a 12 ainda, Miqueias nos diz: a voz do Senhor clama à cidade, e é verdadeira sabedoria temer-lhe o nome. Ouvi, ó tribos, aquele que a cita. Ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade. Estavam enriquecendo injustamente, desonestamente, estavam se aproveitando dos outros. E o detestável é faminguado. Poderei eu inocentar balanças falsas, 2 pesos, 2 medidas, o quilo distorcido, balanças que eram falsas, mercadores que vendiam e cobravam mais do que deveriam, e bolsas de pesos enganosos, porque os ricos da cidade estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a língua deles é enganosa na sua boca. A injustiça por toda parte, dentro de uma nação que se chamava pelo nome do Senhor. E no capítulo 7 de Miqueias, versículo 2 e 3, diz ainda o profeta: pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Olha que situação terrível. Todos espreitam para derramar sangue. Cada um caça a seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação. O juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos da sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. Essa é a situação do povo para quem Isaías está escrevendo. Esse é o contexto. E é por isso que Miqueias dirá, no capítulo 6, versículo 8, resumindo o que é o plano redentor, resumindo qual é a obra de redenção que Deus estava operando na criação. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti: que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. O que Isaías está fazendo no capítulo 58 é proclamar a mesma verdade que Miqueias proclamou. Ele está gritando para Judá: Deus está vendo a vossa injustiça. Deus está vendo os vossos orgulhos. Deus está vendo as vossas mentiras. E então, seguindo Isaías 58, ele deveria gritar para todos. E nestes primeiros 3 versículos existe um paralelismo, que a gente chama de quiasmo. É um paralelismo de ideias. No primeiro versículo ele manda que o profeta clame e fale da transgressão do povo. O povo vivia uma vida de injustiças e Deus manda ele clamar. E no versículo 2 e 3, ele fala da situação aparente do povo, falsa. Podemos considerar que Deus está ridicularizando. Porque observe que Deus primeiro manda condenar os pecados do povo, depois diz: mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos. Mas você fica pensando, como é que um povo de tamanha desonestidade, injustiça, pode ter prazer na lei de Deus? Ele está ridicularizando o povo. E nós descobrimos isso no versículo 3. Porque eles estavam clamando a Deus, mas pelo quê? Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Ou seja, por que nós cumprimos os ritos que aprendemos e o Senhor não faz aquilo que nós pedimos?
Deus está mostrando que a situação deles era tão miserável, a vida espiritual deles era tão miserável, que eles praticavam todas as injustiças sociais e depois clamavam a Deus como se fossem as pessoas mais santas do mundo e ainda diziam, mas Deus não está ouvindo a gente. Por quê? Porque Deus não atende nossas orações, não atende nossos pedidos. Versículo 3, a segunda metade, ele volta ao primeiro versículo. Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim, como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Essa era a transgressão de Jacó, mais especificamente da tribo de Judá. Observe que eles conseguiam viver a contradição de uma vida social totalmente mergulhada na injustiça e uma vida religiosa de práticas rituais que na verdade eram só aparentes, estavam vazias de significado. Eles conseguiam viver a miséria mais profunda de uma nação injusta, corrupta como o Brasil, e ainda viver a religiosidade aparentemente tão bonita, com suas roupas talares, com suas vestes bem ornamentadas para os sacerdotes. Uma mera religiosidade vazia. Deus está reclamando isso, porque Deus nunca quis isso. Não será o primeiro profeta que Deus usará para dizer ao povo, desde quando eu quero que vocês apenas vivam os ritos que eu ordenara? Desde quando entrar no templo é suficiente, enquanto vocês vivem em uma sociedade corrupta, enganosa? O jejum aparece como assunto, mas o tema é a injustiça social. É o problema. O termo jejum, ou a circunstância usada para apontar um problema muito sério. Deus não se agrada da injustiça social. Ser povo de Deus não significa ter um templo. Ser povo de Deus não significa ter os sacerdotes. Ser povo de Deus não significava nem mesmo ter profetas. Ser povo de Deus significava ter uma nova vida. Ser povo de Deus era viver para a glória de Deus. Só que Deus já tinha dito isso. Já tinha dito isso há muito tempo. De tal modo que em Deuteronômio, capítulo 4, Moisés diz ao povo de Israel, antes de começar a sua vida na terra prometida: agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Pulando, versículo 6. Guardai-os, pois, cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos estes estatutos dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? Eles deveriam viver a justiça divina, a verdade divina. Eles deveriam viver a santidade de Deus numa relação social. Eles deveriam viver a vida que Deus havia dado a eles desde o nascedouro da nação. Mas o caminho de Judá, um caminho sempre pervertido. E Deus está reivindicando. Onde está
Em que está o seu cristianismo? Está baseado em quê? O que é ser cristão para você? Vai no trabalho e faz tudo como o mundo ensina? Porque é a minha vida particular, é lá fora, não tem nada a ver com Deus. Chega aqui, troca as vestes antes, e então adora a Deus como se Deus não se importasse com a vida lá. Comum, e nós já até mencionamos há um tempo atrás, encontrarmos pessoas que vendem roupas e vendem as roupas mais indecentes que existem, e são cristãs. E vêm para a igreja com as roupas decentes, porque tem vergonha de usar roupas indecentes. Mas me pergunte, Deus por acaso só vê quem está aqui dentro? E lá fora, Deus não vê? Deus mostra para Israel que Ele é o Senhor de tudo. Ele não é o Senhor de quem está aqui dentro apenas. Ele não é o Deus de um prédio. Mesmo que esse prédio tenha sido consagrado, dedicado e esteja sendo usado para proclamar a glória de Deus, mas Ele não é o Deus de um prédio. Ele é o Deus do cosmo, Ele é o Deus da criação, Ele está restaurando tudo. E cristianismo é exatamente este processo de restauração. Cristianismo é exatamente a nova vida da humanidade. Cristianismo é exatamente o processo que culminará com a concretização de uma nova e perfeita vida quando Jesus voltar. Deus está em todo lugar. Mas eles não estavam atentos a isso. Versículo 5. Versículo 5, ele diz: seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como um junco, e estenda debaixo de si pano de sacos e cinza? Chamaria tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Essa pergunta divide o texto em duas partes. Primeira parte, o quiasmo que nós apresentamos. Deus condena o povo pela sua transgressão, mostra a situação ridícula em que eles estavam vivendo, numa religiosidade aparente, e depois aponta de novo o problema. Vocês jejuam para contender, para ferir as pessoas, para dominar sobre elas. E aí Deus levanta a pergunta: é isso que eu quero? Foi isso que eu ensinei desde o início? Eu ensinei a vocês que deveriam viver uma religiosidade apenas de ritos? Tiago, capítulo 4, aponta um problema muito semelhante dentro do cristianismo daquele público para quem ele escreve. Ele diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração.
Afligi-vos, lamentai, chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Observe que o mal voltou. Isaías protestou Judá porque estava vivendo a corrupção social e, ao mesmo tempo, há uma religiosidade de aparências. E esse protesto vai ser feito um profeta após outro profeta. Pela graça de Deus, veremos dias melhores, mas chega num momento auge da vida dos judeus, que é exatamente o advento de Cristo, a propagação da verdade, o cristianismo, porque os judeus são os primeiros cristãos. E o problema de uma vida religiosa de aparência, marcada por uma duplicidade, uma vida dupla, marcada por uma vida errada na sociedade, injusta e desonesta, enquanto dentro do ambiente eclesiástico tudo tem aquela aparência de santo e agradável. E Deus outra vez levanta um profeta, agora o Tiago, para dizer para eles as mesmas coisas. Isso não é o que eu quero de vocês. Porque o que eu opero na criação, a redenção, não é colocar pessoas dentro de uma denominação para serem presas depois. O que eu estou fazendo é transformando tudo aquilo que o pecado contaminou. Eu estou resgatando a criação, restaurando a criação. É esse o evangelho que você tem que propagar para o mundo. É esse o evangelho que você tem que anunciar às pessoas. Um evangelho que significa a transformação de tudo que Deus fez, da criação inteira. E isso inclui a sociedade. Isso inclui você. O que Deus está fazendo na sua vida? Você já tentou ver o que Deus operou na sua vida desde o início que você conheceu a Cristo? Você já viu progresso na sua vida? Já viu como Deus está realmente fazendo de você alguém mais parecido com o Senhor Jesus? Paulo fala isso em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, ele diz: e todos nós, com o rosto desvendado, ou seja, agora não estamos mais cegos, nós vemos a Cristo, vemos a verdade, o véu foi tirado, não estamos mais impedidos de contemplar a beleza da verdade, a beleza da manifestação da glória de Deus, Cristo Jesus. Agora nós vemos, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Transformados à imagem de Cristo. Isso é salvação. Você quer ver o plano de salvação em ação? Essa sociedade ser humilde. Essa sociedade ser honesta. Essa sociedade ser verdadeira. Essa sociedade abandonar toda a corrupção e maldade. E nós veríamos a beleza da redenção. Porque pode ter 1000 igrejas presbiterianas dentro de Caxias, 10.000 em nosso país. Se ainda temos um país corrupto, significa que nós não estamos vendo a restauração da criação, não estamos vendo a transformação da sociedade, não estamos vendo o plano de redenção na prática, estamos vendo apenas uma mera religiosidade aparente, porque se não há mudança social, não há então salvação. Isaías está nos dizendo isso. Tiago nos disse também. Porque a salvação não se dará no último dia. A salvação se dará hoje. Quando Deus transforma o mundo, fazendo agradável a Ele, tirando o pecado, santificando, fazendo viver para a glória dEle. Isso é salvação. A salvação é um Saulo perseguidor, virá um Paulo amoroso.
que realmente estava pronto para dar a vida pelo irmão, e não para matá-lo, e não para matá-lo. A guerra evangélica que nós encontramos, principalmente talvez nas redes sociais, muitas vezes desnecessária por assuntos que são não só secundários, mas terciários, mostra o coração de um Saulo odioso, e não de um Paulo cheio de amor. A falta de honestidade, de sinceridade, a injustiça, as mentiras e os enganos tão comuns, não só na política secular, mas na política eclesiástica, mostra que não está havendo transformação, não há redenção, mesmo no meio da cristandade. Não há redenção, é apenas uma religiosidade. E Isaías está proclamando isso, e gritando a plenos pulmões para todo mundo ouvir, que Deus não está no meio deste povo, que Deus não se agrada disso. O que Deus quer então? Como nós falamos, Miqueias, ele resume em pouquinhas palavras. Isaías vai aumentar. Para Miqueias, eu vou repetir o versículo 8 do capítulo 6. O que Deus quer é isso. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é que o Senhor pede de ti. O que Deus quer? O que Deus quer? Por que Ele está reclamando? Por que Ele está mandando os seus profetas gritarem por todos os lugares que Deus está insatisfeito com o seu povo? O que Ele quer? Que pratiques a justiça. Que pratiques a justiça. É o oposto da corrupção, é o oposto da injustiça, é o oposto das mentiras. E ames a misericórdia. É o oposto da maldade, da perseguição, da tirania, do ódio, da arrogância. É o oposto. E andes humildemente com o teu Deus. É isso que Ele quer de ti. Isaías cita mais palavras. Em Isaías, versículo 6, ele diz: porventura, não é este o jejum que escolhi? Nós não vamos falar do jejum, porque, como disse, esse não é o tema do capítulo 58. Nós vamos tratar sobre o jejum hoje na escola bíblica dominical. O que é jejum? Como é jejum? Como devo fazer o jejum? Vamos falar de jejum hoje ainda na escola bíblica dominical. Mas ele está fazendo uso do jejum porque jejum tem a ver com consagração, tem a ver com dedicação, tem a ver com entrega, tem a ver com prazer nas coisas de Deus, tem a ver com abstinência, tem a ver com abnegação. Não significa que comer é pecado, é ruim, é mal, porque Deus criou todas as comidas. Mas tem a ver com alguém querendo se dedicar mais ao Senhor e focar mais em sua vontade, em suas palavras. E aí ele usa esse paralelo com o jejum. E o jejum que Deus quer é esse. É esse o jejum que Deus quer de você, desta igreja, dessa sociedade, desse país. É este. Que soltes as ligaduras da impiedade. Que parem de ser desonestos. Desfaças as ataduras da servidão. Parem de tirania, de oprimir, de o riquinho achar que pode mandar no pobre, de ser metido, orgulhoso, arrogante, que acha que um carro melhor do que o outro o coloca numa situação melhor, vai para a mesma porcaria da terra e vai se tornar pó do mesmo jeito. Não vale nada. Deixes livres os oprimidos, pare de perseguir as pessoas, porque você acha que tem poder em suas mãos, e despedaces todo jugo. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto? Não é que você mostre amor, que você cuide, que você ajude, que você atenda, que não seja egoísta, que ache que pare de achar que tudo gira em torno de você, que todo mundo tem que estar te servindo e chalerando porque você acha que é melhor que todo mundo. Para com isso! Tu não vale nada mais do que qualquer outro. Não, tu não vale nada mais. É a mesma natureza, inclusive corrompida. E recolhas em casa os pobres desabrigados. E se vires o nu, cubras.
e não te escondas do teu semelhante. É isso que Deus quer. É isso. Versículo 9, segunda parte. Porque do versículo 6 ao 14, aparece outro paralelismo. Outra sequência de termos que vão sendo paralelos. Ele vai citar aquilo que Deus quer e a bênção. É sempre assim. Primeiro nós lemos o que Deus quer. Versículo 6 é tudo o que Deus quer. Agora ele vai citar no versículo 8 e no início do 9 o que vai acontecer como consequência. Se você for uma bênção, você verá que Deus se agradará disso. E ele vai fazer essa sequência de contar o que Deus quer e citar as bênçãos 3 vezes. Isso são paralelismos. E aí eu vou citar o que Deus quer outra vez no versículo 9, antes de contar as bênçãos. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita. Observe que boa parte dos pecados, não todos, mas se aplicam fortemente a líderes. Por quê? Seja você que é o pai, o chefe da família, você que é o chefe no trabalho, você que é pastor, você que é presidente não sei do que, você que é governador, você que é juiz. Pessoas que em alguma medida assumem posições de liderança, mesmo um policial e assim por diante. E ele está dizendo principalmente a este povo, por quê? Porque sempre eles são um alvo primário, porque eles detêm poder em alguma medida. Se o pai maltrata seu filho, injustamente está tratando o seu filho, Deus vai exigir dele, porque ele é líder. Se o pastor faz isso, ou o presidente dos concílios de nossa igreja faz isso com os demais, Deus vai cobrar deles. Se o chefe da empresa maltrata os funcionários, se um juiz é injusto com aqueles que precisam da justiça, e se governadores fazem uso do sistema para se beneficiar e prejudicar os outros, Deus está cobrando isso, porque eles têm poder nas mãos. Portanto, homens com poder nas mãos são muito mais sujeitos a cometer todo tipo de injustiça. Mas é claro que isso se aplica a todas as instâncias, inclusive familiar. Você que é fortão, e aí vamos pensar na gurizada da escola, tem um menino que é maior, tem um menino que é mais forte. Como é que funciona normalmente? Aquele que é maior e mais forte na escola, mesmo que seja o burrinho, ele acha que pode bater nos outros colegas. Por quê? Porque ele simplesmente usa da força, ele usa o poder. Observe a corrupção humana numa criança. É uma criança, mas só porque ela é maior e mais forte, ela acha que tem o direito de usar o poder que tem nas mãos para oprimir os outros. E aí vai bater nos coleguinhas. E isso, imagine quando crescer, se os pais não corrigirem. Se os pais não mostrarem que Deus vai pesar sobre ele. Se os pais não mostrarem que isso é desonesto, é injusto, isso é tirano. Se os pais não mostrarem que do mesmo jeito que aquele que apanha tem o Deus Criador sobre si, ele que bate tem o Deus Criador sobre si. E um dia vai sentir o peso da mão de Deus. Só que será tarde demais. Porque quando Deus bater, não vai ser para aliviar, não. Não vai ser temporário, não. Então, o problema vale para toda a sociedade. Mas veja que há outros pecados. A falta de amor, o egoísmo, assim por diante. E Deus está cobrando. Ser meu povo é ser um povo santo, amável, agradável. Versículo 13, mais uma vez ele diz o que Deus quer. São 3 vezes o que Deus quer. E depois ele diz as bênçãos. Versículo 13. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia. Se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Resumindo, se vocês não banalizarem o culto,
se vocês não desprezarem o dia do Senhor, se vocês não menosprezarem o culto, a adoração a Deus, se vocês não acharem que tanto faz estar adorando a Deus como estar no shopping, se vocês não tratarem Deus como qualquer um, como se fosse uma visita a um amigo, em que você pode escolher ou não fazer, mas se vocês abençoarem este dia, tiverem alegria neste dia, se vocês fizerem tudo direitinho, observe que em todas as exigências de Deus, em que Ele diz, isso para mim é jejum, isso para mim é consagração, isso para mim é realmente andar com Deus. Em tudo isso, Ele fala ao coração do povo. Não são aparências. Ele fala ao coração. Ele mostra que a nova vida tem a ver com a mudança interna, não com a aparência. Tem a ver com um desejo interno. Tem a ver com o senso de certo e errado pelo temor ao Senhor. Que encontra um paralelo em Lucas. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Versículo 25. O Senhor Jesus se depara com uma situação semelhante. Versículo 25 de Lucas 10 diz o seguinte: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Observe a hipocrisia e a religiosidade. O homem estava ali para testar Jesus. Satanás fez isso também. E ao mesmo tempo perguntando sobre algo tão importante, a vida eterna. Perceba a realidade de Judá nos dias de Isaías e Miqueias, presente nos dias de Jesus. A aparência, a desonestidade, a injustiça, a mentira, a dissimulação e ao mesmo tempo perguntando sobre coisas celestiais. Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Faze isto. Ele conhecia a lei. Veja que ele cita com muita precisão os dois grandes mandamentos da lei: amar a Deus e o segundo, amar o próximo. Ele sabia a lei, ele conhecia a palavra de Deus. Observe que os mandamentos, amar a Deus e amar o próximo, são chamados de lei. Porque algumas pessoas ficam até arrepiadas quando ouvem a palavra lei, como se lei fosse coisa do Antigo Testamento, como se lei fossem coisas carnais ou apenas coisas que fossem sombra. O termo lei aqui significa palavra de Deus, escritura. A escritura, a palavra de Deus ensina a amar a Deus e amar ao próximo. Versículo 29. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3
te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Abandona teu farisaísmo, abandona a tua religiosidade vazia, abandona teu cristianismo medíocre e vai e faz o que o Senhor quer e vive uma vida para o Senhor. É isso que Isaías está ensinando. Que ser cristão, que ver a restauração da criação, significa um viver novo, significa uma sociedade nova, significa que os países deveriam mudar. O cristianismo deveria mudar o mundo e não se tornar igual a ele. O cristianismo deveria transformar uma sociedade injusta e corrupta numa sociedade honesta e íntegra e não se tornar igual à sociedade. É isso que Isaías está protestando. Você tem sido um instrumento para transformar essa sociedade, ou seja, Deus está salvando a sua vida. Nós podemos ver a salvação divina na sua vida social. Caso contrário, se você é tão desonesto quanto qualquer outro, tão mentiroso e enganador quanto qualquer outro, qual é a diferença? Não há salvação numa sociedade em que está socialmente perdida. Não há salvação. Porque a salvação é o poder de Deus transformando tudo o que Ele criou. E aí sim, nós precisamos ver uma igreja que realmente vive para a glória de Deus. Porque aí sim veremos as bênçãos do Senhor. Não é prédio mais bonito, porque nem sempre isso representa. Os prédios mais caros, talvez, do nosso país, são das entidades religiosas mais medíocres que nós temos, como, por exemplo, a Universal, que vive enganando o povo e tirando dinheiro dos ignorantes. Bom, e avarentos também, que gostam de estar lá. Entre outras entidades semelhantes da teologia da prosperidade. São os prédios mais bem investidos. Não é isso. Eles não mudam a sociedade, porque eles são os enganadores, são eles mesmos os injustos, os mentirosos. Nós veremos uma sociedade melhor quando o cristianismo realmente for uma expressão da salvação de Deus. Quando ele realmente representar o amor, a piedade, a justiça, a honestidade, a verdade. Quando ele realmente representar que Deus está operando com poder na sua criação. Quando ele realmente for o que ele foi em alguns períodos da história, como nós vimos no início, os mártires, que foram capazes de dar um testemunho tão forte, tão vigoroso, tão profundo, que apesar de terem morrido, deixaram marcas nas pessoas, e o Império Romano sucumbiu diante do cristianismo, porque não resistiu. Foi impossível acabar com os cristãos. Quanto mais cristãos morriam, mais pessoas impactadas pelo testemunho deles surgiam como cristãs. Por isso, o sangue dos mártires passou a ser chamado de a semente do Evangelho. Porque eles plantaram com o próprio sangue a palavra de Deus. E a nossa sociedade parece que não está sendo semeada. A nossa sociedade parece que não está vendo o plantio. O terreno está árido. E não há chuva, porque também não há quem plante. Para que regar uma terra em que não há homens que plantem com o próprio sangue a verdade do Evangelho? Mas quando nós plantarmos, caso a igreja realmente surja para clamar a plenos pulmões e semear com seu próprio sangue a semente do Evangelho, aí as bênçãos de Deus vêm. Versículo 8. Elas são uma decorrência da transformação de Deus, que vem de Deus na sociedade. A transformação operada por Deus. Versículo 8 diz, então romperá a tua luz como a alva,
A tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Como foi nos dias dos mártires, que deixaram um testemunho que até hoje grita por toda a terra e se faz conhecido, porque foram homens que semearam o Evangelho com a própria vida. Versículo 10, segunda parte do versículo 10. Então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Observe a relação do indivíduo com o país. Porque na Escritura o ser se relaciona com a sociedade. Ele é parte de um todo que é indivisível. O indivisível não é o indivíduo. O indivisível é a própria sociedade, é a própria família. De forma que aquelas partes menores, elas são partes de um todo e não devem ser separadas desse todo. E a vida deste homem ou mulher abençoa a vida do todo. Assim como nossos membros, eles abençoam todo o nosso corpo. Quando você for bênção, você verá que o nosso país será uma bênção. O que mostra que o nosso país é corrupto, porque você é corrupto. O país não é feito de terra. O país é feito de gente. Então, te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. E Deus não pode mentir. Semeie nosso país, e Deus regará. Plante a verdade em nosso país, e Deus regará. Seja uma expressão da redenção que está acontecendo e não apenas acontecerá. Viva a salvação hoje e você verá a concretização, a cumprimento final, a consumação, a finalização dela amanhã. Porque é isso que Deus quer de nós. É isso que Deus tem para nós. E você precisa entender isso.